Então, boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, né? E estamos nós aqui mais uma vez para o estudo da palavra de Deus, nessa maratona em cima do livro de Daniel, meus amados. Uma maratona espiritual, onde nós passamos pelo capítulo 1, 2, 3, estamos agora no 4, né? E só lembrando que o livro de Daniel é interessante, né? A sequência de livros dele, porque tem o capítulo 1, 2, 3, que nós conhecemos, o 4, vamos conhecer agora. Na sequência normal do livro, o capítulo 4 pula para o capítulo 7, certo? Depois vai para o capítulo 8, aí depois volta para o capítulo 5, meus irmãos. 5 e 6, viu? Essa é a sequência normal do livro de Daniel, né? 1, 2, 3, 4, 7 e 8, depois 5 e 6, né? Na sequência das datas, né? Do reinado, né? De Nabucodonosor e depois dos Medos e Persas, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Daniel, né? Então é bom você já estar com a sua Bíblia aberta aí no livro 4, no capítulo 4, e já vai acompanhando com ela aberta, que é muito bom. E nós vamos ver aqui o quê? O testemunho de um rei, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar com algum rei e escutar dele um testemunho de conversão, né? Hoje nós vamos escutar um testemunho de conversão do rei Nabucodonosor, um grande rei que marcou a história de Israel, né? Na verdade, foram esses impérios Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma que marcaram grandemente ali o povo de Deus, o povo de Israel, né? Nós vamos ver aqui, meus amados, algumas perguntas que nós podemos fazer deste capítulo 4, né? A primeira é como Deus alcançou um rei mundial e como ele deu seu testemunho ao mundo, né? Isso é bem fácil, né? Nós sabemos aí como Deus alcançou, mas nós vamos aqui ver mais um pouco. Um coração convertido deseja o que ao mundo, meus irmãos? Né? Como o juízo de Deus é anunciado ao mundo? Isso aqui é poderoso, né, meus irmãos? Como as diferentes classes recebem essas advertências, né? Porque nem todo mundo recebe normal. Quando se fala em juízo de Deus, né? As pessoas recebem de formas diferentes, né? Então, nós vamos ver também esse detalhe, né? E qual a prova que Nabucodonosor teve a sua vida realmente transformada? Porque existe uma compreensão, algumas pessoas entendem, enxergam, né? Ou não querem aceitar, não sei, bem, em dizer que Nabucodonosor verdadeiramente ele não se converteu, né? Mas o fato é que por quê? Porque Nabucodonosor nós sabemos que no capítulo 1, no capítulo 2, 3, ele sempre baixava um decreto, e a gente vê ele ali, quando foi na estátua, ele disse, engrandeceu o Deus de Daniel, não é verdade? Aí depois, no capítulo 3, tem ali a história da fornalha, ele faz uma atitude, como quem diz assim, totalmente não é convertido, porque ele no capítulo 3, ele faz aquela estátua e quem não adorasse aquela estátua era jogado na fornalha, né? E aqui agora tem o relato do capítulo 4, né? E nós podemos ver no capítulo 4 que ele realmente teve uma vida transformada, né? Embora não tenha tanto testemunho, né? Não tem. Mas as suas palavras, o seu testemunho que nós vamos ler, nos vai revelar isto, tá bom, meus amados? Então, o primeiro ponto é esse. Quem foi que escreveu o capítulo 4 e para quem ele escreveu? Isso é muito fácil, né? Nós podemos ver logo no início do capítulo que quem escreveu foi quem? Foi o rei. Então, meus irmãos, o rei Nabucodonosor deixou um capítulo escrito na palavra de Deus para todos nós. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente está acostumado ali com Isaías, com Jeremias, né? Com Daniel mesmo, com Paulo, com Mateus, Marcos, Lucas, e de repente tem lá a história de um rei idólatra, sanguinário, guerreiro, não é verdade? Conquistador, porque Nabucodonosor era um rei conquistador. E agora ele está escrevendo na Bíblia. E nós temos um capítulo onde ele escreveu a história dele, ele com a sua mão, e pôde deixar registrado para todo mundo, né? E hoje nós temos acesso a essa maravilhosa história
do rei Nabucodonosor. E a história foi para quem? Foi para nações e línguas e que todos os que moram em toda a terra, né? Foi uma mensagem muito poderosa. E qual foi? O que é que ele deseja agora? Paz vos seja multiplicada. Que coisa, meus irmãos, porque o rei Nabucodonosor, ele era um rei duro, né? Duro na queda. Tanto é que ele, quando logo no capítulo 2 ali, nós temos o relato, onde ele não contou conversa, né? Os magos não sabiam interpretar o sonho, queriam enrolar ele na interpretação do sonho, não foi? Ele fez, olha, é o seguinte, se vocês não interpretar o sonho, eu vou jogar tudinho vocês queimar, matar tudinho, vou destruir a casa de vocês. Então, ele era um homem de poucas palavras, né? Mas agora ele deseja o que ao mundo? Paz, né? Um homem de guerra agora está desejando paz. E ele diz, apareceu-me bem e fazei conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Vejam só as primeiras palavras dele, como ele se refere a Deus, meus irmãos. Se nós olharmos as palavras anteriores dele, nós vamos ver uma pequena diferença aqui, viu? Quão grandes são os seus sinais, né? E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração, né? Aí Nabucodonosor teve mais o que agora? Teve mais um sonho, né? A gente olha assim, rapaz, Nabucodonosor foi o homem dos sonhos, é verdade. Ele teve um capítulo 2, Deus deu ali um sonho, e aqui no capítulo 4 também, né? Aliás, o livro de Daniel é cheio de sonhos, né? Porque no capítulo 7, Daniel sonhou, né? E por aí vai. Bem, ele diz o seguinte, olha, ele estava sossegado na casa dele e próspero no seu palácio. Ele está agora relatando antes do sonho, certo? Aí ele teve um sonho que se espantou com ele. E estando ele na cama e pensando, imaginando coisas, né? E as visões de sua cabeça ficaram turbadas na mente dele, né? Ficaram preocupados com aquilo ali. Aí o que foi que ele fez? Expediu um decreto. Esse homem gostava de decreto, meus irmãos. Tá pior do que aqui no Brasil, né? Com tantas leis, estava lá expedindo um decreto. Para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia. Os sábios de Babilônia já tinham presenciado esse decreto, né? E esse sonho. No capítulo 2, os sábios não souberam responder ao rei, e se não fosse Daniel, eles não existiriam. Todos eles já tinham sido mortos, né? Mas Daniel, no capítulo 2, revelou ao rei, e desta forma poupou os sábios de Babilônia. E mais uma vez estava aqui um decreto convidando entre aspas, né, meus irmãos? Porque aqui era uma intimação para que todos os sábios dessem a ele a interpretação do sonho, né? Mas o que é que nós vemos? Os sábios de Babilônia não souberam decifrar o sonho, não é verdade? Eles mesmos disseram, não, nós não sabemos, né? Agora, veja uma coisa interessante. No capítulo 4, ele convida os magos, os encantadores, né? Ele revela, ele fala o sonho, mas mesmo assim os magos, os encantadores não interpretam, né? E ele disse, olha, nós não sabemos. Mas aí, no verso 8 e 9, entrou quem na presença do rei agora? Daniel, né? Cujo nome era Beltesazar, nome do deus de Babilônia, né? Bel, né? Deus Bel, né? E no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, né? Nabucodonosor dizendo aqui. Beltesazar, mestre dos magos, né? Pois eu sei em que há em ti o espírito dos deuses santos, né? E nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação, né? Que coisa maravilhosa. É interessante, meus irmãos, olha, no verso 9, a partir do verso 10, nós temos ali o sonho de Nabucodonosor. Mas antes, deixa eu fazer aqui um detalhe, uma nota que eu coloquei. Nenhum outro monarca em toda a história exerceu um domínio tão completo sobre as nações e povos como Nabucodonosor, né? Rei de Babilônia. Em suas primeiras palavras, paz vos seja multiplicada, mostra a transformação de um monarca. Antes orgulhoso, rígido, guerreiro, sedento por dominação, agora dando testemunho de um milagre. O milagre da conversão, meus irmãos. O salmista disse, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. Que coisa maravilhosa. Então, tem nós, meus irmãos, contando
se nós já contamos o milagre que Deus fez em nossa vida, né? Precisamos contar esse milagre, meus irmãos, né? O milagre que Deus fez em nossa vida, nossa conversão. O monarca escreveu para todas as nações, povos e línguas, contando os sinais e maravilhas que Deus fez. E quais foram esses sinais e maravilhas, meus irmãos? Nós podemos destacar aqui 4. Os 4 maravilhosos jovens que Deus enviaram à sua corte para ajudar a governar. Com certeza, né? O governo que Daniel fez ali com os jovens levaram Babilônia a grandes empreendimentos. Ficou muito... Conquistou, além de conquistar muito, o reinado de Babilônia, como diz aí, nós vamos ver mais na frente no sonho aí, ele governava em muitas nações, estavam aos seus pés, né? É o que vai ser revelado no sonho, certo? As revelações pessoais que Deus lhe concedeu em sonhos, né? Tanto no capítulo 2 e depois no capítulo 3, o que Deus fez ali, ó, na fornalha ardente, né? Então, Nabucodonosor presenciou tudo isso aí, né? E ainda mais agora a poderosa graça de Deus em sua vida, transformando em um verdadeiro servo de Deus e súdito, né, do seu reino eterno, né? Então, o sonho de Nabucodonosor, meus irmãos, resumindo ele, dos versos 10 a 18, né, nós podemos ver o seguinte: ele sonhou com uma grande árvore, onde havia sustento para todos os seres viventes, né? Então, toda essa grande árvore, as pessoas estavam embaixo da árvore. Ele diz o seguinte, no verso 10, ó: uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. O verso 11, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, né? O verso 12, a sua fornalha, a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, tá vendo aí? Todos os seres viventes, né? Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, né? Depois ele vê também o quê? Um santo que mandou, um vigilante, né? Que mandou cortar a árvore, porém deveria deixar o tronco da árvore, né? Esse tronco teria o coração mudado para um coração de animal e deveria viver como animal por 7 tempos, ou seja, 7 anos, tá certo? Está lá em Daniel 11, 13. Um tempo, cada tempo por um ano, né? Pois bem, esse aqui é o resumo do sonho de Nabucodonosor. Agora me diga, é para ficar impressionado ou não é? Uma grande árvore, onde todos estavam embaixo da árvore, se servindo daquela árvore, a árvore protegia todos, e de repente vem um vigilante e corta a árvore, deixa só o tronco, né? E ainda mais esse tronco tinha um coração mudado. Se tinha um coração mudado, esse tronco, na verdade, representava Nabucodonosor, né? E teve o coração mudado para um coração de animal, né? Isso pode ser visto aí no verso 16. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, né? Esta sentença, verso 17, é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, tá certo? Então, essa foi o sonho de Nabucodonosor. Aí agora vem uma pergunta, meus irmãos. Daniel ficou um certo tempo amedrontado, né? Ele ficou, porque veja só o que diz aí, olha, o verso 19 diz o seguinte: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei, disse: Beltesazar, não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Vejam só, meus irmãos, Daniel, ele compreendeu e ficou amedrontado durante um tempo. A Bíblia não diz quanto tempo foi esse, certo? Mas ele ficou resistindo ali com o coração apreensivo, porque ele viu que o sonho de Nabucodonosor era, na verdade, um juízo de Deus sobre o rei, né? Outros poderiam alterar o sonho contando coisas boas ao rei, mas Daniel foi firme em revelá-lo, né? Aqui tem uma lição, meus irmãos. Porque Daniel poderia, para ganhar ali talvez um crédito, né, ao rei, podia bajular ele, né? Ou qualquer um outro mago poderia contar um sonho diferente, uma interpretação diferente, né? Sem mostrar o juízo de Deus sobre o rei.
Porque você estava de frente de um monarca que tinha muitas nações aos seus pés, tinha várias conquistas. Nabucodonosor já estava ali com os seus 50, 60 anos de idade, né? Já estava numa idade certa avançada, mas e Daniel agora estava incumbido de revelar ele um juízo de Deus, né? E aqui a nossa pergunta, as nossas mensagens em estudos bíblicos, transmitindo a palavra de Deus, são de juízos e salvação, né? Ou apenas de salvação, né? Como é as nossas mensagens, meus irmãos? Quando a gente transmite, a gente dá um estudo bíblico, ou quando nós falamos de Jesus para as pessoas, nós estamos falando desse conjunto aqui, juízo e salvação, ou apenas de salvação? Porque é muito fácil, né? Quando a gente chega assim para uma pessoa e diz, olha, Jesus te ama, né? Deus te ama, Deus quer te salvar, tenha fé em Deus. São palavras boas, né? A gente chega para uma pessoa e diz, olha, o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Então, são palavras que levam realmente um carinho, levam um conforto para o coração das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes, as pessoas podem estar precisando de uma mensagem que envolva isso aqui, olha, de repreensão, né? E quando nós levamos apenas uma mensagem ali de amor, muitas vezes é fácil uma mensagem ser levada desse tipo, porque as pessoas vão olhar para nós com um certo carinho, né? Mas olha, mas João é tão bom, João fala de Jesus assim, Jesus salva, Jesus é amor. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que a gente, se for olhar direitinho, na maioria das igrejas, né, é pregado isso aqui, Deus é amor, né? Deus é amor, venha para cá que Deus é amor e está tudo muito bem, mas não se fala em repreensões, não se fala em arrependimento, não se fala em juízo, né? Não se fala que Cristo está voltando e que Cristo, quando voltar, ele não vem mais salvar, né? Ele já salvou na cruz, ele agora vem o quê? Trazer juízo sobre a terra. Então, são mensagens duras, que muitas pessoas evitam de levar, não é verdade? Muitas pessoas preferem levar apenas o quê? O amor de Deus. O amor é amor, mas nós não podemos separar o amor da justiça de Deus, né? Porque a salvação de Deus é acompanhado disso aqui, olha, de juízo. E Daniel estava na frente de um rei, onde ele tinha agora uma mensagem de juízo para transmitir para aquele rei. Mas veja que não era só juízo, juízo e misericórdia, é o que nós vamos ver na interpretação. A revelação dos versos 20 a 26, resumindo ela, diz o seguinte: a grande árvore representa o rei Nabucodonosor, o qual tinha domínio e grandeza entre as nações e povos. O santo, ou seja, o vigilante que cortou a árvore, que a árvore era o rei, então o santo cortou o rei, na verdade. Era o quê? Era um juízo da parte de Deus, o que significa uma humilhação para o rei, né? Significava uma humilhação para o rei. Porque imagina aí, um rei glorioso, como era ele, Nabucodonosor, e agora estava recebendo um juízo da parte do rei. Era uma árvore e, de repente, essa árvore se tornou um tronco, né? O tronco, que era ele, o rei, né, não seria totalmente destruído, mas que voltaria a ter o reino em suas mãos. Veja só. Depois de 7 tempos. Após esse prazo, ele reconheceria o Deus único e eterno como soberano de todo o mundo, né? Verso 20 a 26. Vejo que no verso 24, Daniel diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Então, o rei estava tão acostumado com decretos, e sempre baixando decretos, né? Aí agora Daniel disse: esse aqui agora, rei, é um decreto do Altíssimo, né? Não é um decreto de Nabucodonosor, não. E o verso 25, quando diz: ó, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, né? Muitas pessoas dizem: mas como é que pode um homem estar com a saúde bem e, de repente, ele se transforma em um animal do campo, né? Eu não trouxe aqui a referência, mas isso tem até uma referência de uma doença, né?
é conhecido como uma doença. Eu não trouxe a referência, mas eu posso até depois colocar aí para quem se interessar. Então, não é algo impossível de acontecer. Na verdade, são duas coisas que o homem olha assim, acha um pouco estranho, né? Esse fato, e o momento em que Cristo, diz lá o texto bíblico, que ele chora, a pressão sobre ele estava tão grande que ele começa a sangrar pelos poros, né? E as pessoas dizem, como é que pode isso acontecer? Mas também a ciência prova que isso pode sim, em um momento de grande ansiedade e estresse, você pode sim chegar ao ponto de soltar sangue pelos poros, né? A ciência prova. Então, são dois casos, assim, que aos olhos humanos, assim, quando a gente bate os olhos à primeira vista, a gente acredita que não pode acontecer. Mas, na verdade, pode, meus irmãos. Pois bem, quem também levou mensagem de juízo e salvação? Mas, na verdade, o que eles queriam ouvir e receber, né? Vamos ver algumas pessoas que trouxeram também mensagens de juízo, mensagens de salvação, e vamos ver a reação dessas pessoas, né, que escutaram essas mensagens. Por exemplo, o Paulo, né, pregando para Félix, né? Vejam só, alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, vejam só, ela era judia, ela conhecia, né, os judeus, a mensagem do judaísmo. Então mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, né? Félix ficou o quê? Espavorido, né? Ficou amedrontado. Por agora vai-te e entendo a oportunidade te chamarei. Então, Félix, o que foi que fez? Tirou foi o time de campo, né? Como diz a história. Disse, eu não quero escutar mais essa conversa não, Paulo. Tu estás aí falando de juízo e eu tenho medo disso aqui, né? Eu já escutei muita história, alguns irmãos não, né? Pessoas de fora, dizer, rapaz, esse negócio de juízo, eu tenho medo de conhecer a Bíblia, porque a gente conhece a Bíblia e quando a gente conhece, a gente fica... É como se Deus fosse agora cobrar de você e você não quer conhecer, né? Eu não sei se você já se deparou com pessoas assim, mas eu mesmo já me deparei. E tem pessoas que têm medo disso aqui, olha, do juízo de Deus. E Félix foi um deles, né? Agora, por que Félix? O que é que Félix estava querendo, na verdade? Olha o que diz aqui. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro para que o soltasse. Então, Félix estava atrás, meus irmãos, era de dinheiro, né? Paulo dá ele dinheiro e Paulo podia até, né, de repente, ali fazer uma cotinha ali com as igrejas, né? Dizer, pessoal, arranja um dinheirinho aí que eu vou dar a Félix, que ele vai me soltar. Mas Paulo não ia agir assim, de forma alguma, né? Paulo, ele queria uma oportunidade, sim, de ir a Roma e pregar para chefes de Estado, e foi e pregou mesmo, né? Então, vejam só, essa é uma reação daqueles que fogem e que estão mesmo atrás de quê? Não quero saber do reino celestial mesmo. A Drusila, que era judia, ela poderia até, de repente, querer realmente saber da fé de Cristo, né? Saber se realmente Cristo era o Messias, mas o Félix, ele estava querendo era outra coisa, né, irmãos? Herodes, olha só, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniato no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, o que é que João dizia? Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, era uma mensagem de repreensão, né? De João Batista para Herodes, né? E eles, o que foi que eles fizeram? Eles não aceitaram uma coisa disso. Herodias espiava e queria o quê? Queria, na verdade, matar, até que chegaram ao ponto de arrancar a cabeça de João Batista, né? Então, são pessoas que não quiseram ouvir, né, mensagens de repreensão, né? É interessante, falando agora em mensagem de repreensão, meus irmãos, dá um pulinho aí, pega sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, deixa eu voltar aqui, no capítulo 2 de Apocalipse, e veja uma mensagem de repreensão, né? Como ela deve ser transmitida aqui na igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1 em diante. Perceba que Jesus, ele fala aqui, a igreja de Éfeso, ele traz uma mensagem de repreensão, de advertência, mas veja como Jesus transmite essa mensagem. No verso 2, Jesus diz,
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O que é que Jesus faz aqui? Jesus traz um elogio para a igreja de Éfeso, certo? O verso 3 também, da mesma forma, olha, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. São palavras de ânimo, né? Então, Jesus ali, olha, chegou para a igreja, acordou a igreja, trouxe uma mensagem de ânimo para ela. Só que no verso 4 ele diz, olha, agora é o seguinte, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? Ou seja, antes de Jesus aplicar o verso 4, ele aplicou o verso 2 e 3. Antes de Jesus chamar, puxar as orelhas da igreja de Éfeso e trazer uma mensagem de advertência, de repreensão, ele primeiro chegou e reconheceu ele, né? Isso é uma forma de nós sabermos como chamar a atenção, né, daquela pessoa que está errando. Às vezes a gente vê o erro de uma pessoa e muitas vezes nós queremos apenas mostrar o erro daquela pessoa, né? Mas devemos mostrar o erro, porém devemos mostrar o erro com sabedoria. Devemos mostrar o erro daquela pessoa, não para afundar mais aquela pessoa, não é verdade? Devemos mostrar o erro para aquela pessoa, querendo resgatar aquela pessoa para os pés de Cristo, né? E aqui no verso 2 e 3 é uma maneira maravilhosa. Você primeiro elogia aquela pessoa, mostra o quanto aquela pessoa é importante para você, e o trabalho que ela faz. Só que depois você vem agora com a mensagem do verso 4, né, a advertência, né? Agora, vai ficar só na advertência e na repreensão? Em hipótese alguma, né? Porque o verso 5, o que é que vem agora? É o conselho. Mostrando quem? Mostrando Cristo. É isso que nós devemos fazer. Depois da repreensão, meus irmãos, que a pessoa reconhece o seu erro ali, o que ele precisa agora escutar? Que existe uma solução para o seu problema, né? Quem é a solução? Jesus, não é verdade? Aí no verso 5 ele diz, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, né? Senão, eu venho a ti e moverei do teu lugar do candeeiro, caso não te arrependas, né? E aí vai, né, o verso 6 e o verso 7. Então, aqui é só um parênteses, né, para nós termos aqui uma certa atenção, né, e cuidado quando formos conversar, trazer uma mensagem de juízo e de advertência ou repreensão para alguém, né. Qual foi o conselho de Daniel a Nabucodonosor, como ele mostrou o juízo e a misericórdia de Deus? Olha só, depois que Daniel falou com Nabucodonosor, mostrando a ele um sonho de juízo, estava mostrando a Daniel o juízo dele, mostrando a Nabucodonosor o juízo. Só que no verso 27 é o que ele diz aí, né? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Ele agora dá um conselho ao rei. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando da misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade, né? Então, Daniel, ele trouxe a mensagem de juízo? Trouxe. Mas também ele trouxe o que depois? A justiça, mostrou a justiça de Deus, deu a ele um conselho, disse que tem solução para o problema dele, né? Pois talvez se prolongue, ele disse talvez, né? Se prolongue a tua tranquilidade, né? Olha só, meus irmãos, aqui embaixo tem uma perguntinha. Sim, Deus poderia mudar o seu juízo caso o rei colocasse em prática o conselho de Daniel? O que é que os irmãos acham, hein? Nós sabemos que Nabucodonosor era um rei super orgulhoso, muito orgulhoso, certo? Ele se orgulhava do que ele era e do que ele tinha. Tanto é que no capítulo 2 a estátua, no capítulo 3 ele fez a estátua toda de ouro, não é verdade? Mas aqui vem a pergunta, mas se o rei colocasse em prática esse conselho, Deus mudaria, meus irmãos? Coloca aí no comentário, por favor, só para a gente... Deus mudaria o juízo dele se o rei colocasse em prática, aceitasse o conselho de Daniel? Porque nós sabemos que no verso 29, né? Depois de 12 anos, diz o verso bíblico, passeando sobre o palácio real da Babilônia, aí falou o rei, disse, não é esta grande Babilônia? Olha o orgulho do rei.
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O Nabucodonosor, ele poderia ter pelo menos parado ali e dissesse, olha, puxa vida, né? Tá aqui, o povo judeu está aqui, os sábios de Judá estão aqui, Daniel e seus amigos, que eram mais sábios do que os sábios de Babilônia, né? No capítulo 2 mostra isso bem claro, né? Aliás, no capítulo 1, finalzinho do capítulo 1, Daniel e seus amigos foram mais sábios que os sábios de Babilônia. Era uma bênção para aquele reinado. Deus abençoou a nação na Babilônia, né? Como abençoou outras nações onde tinham justos. Nós vimos isso quando estudamos aqui o capítulo 3, não foi isso? Então, Deus abençoou aquela nação. Mas Nabucodonosor chega e diz, olha, eu edifiquei a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Então, meus amados, a minha pergunta é, Deus poderia mudar o seu juízo caso o rei colocasse em prática os conselhos, se o rei colocasse em prática esse conselho aqui, né? Coloca aí, por gentileza, nos comentários. Quem mais levou mensagem de juízo e qual foi a reação do portador da mensagem dos ouvintes? Olha só. Jonas, estão lembrados da história do Jonas? Aí já tem a resposta, né? A palavra do Senhor a Jonas, o que é que diz? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí Jonas fez o quê, meus irmãos? Levantou e fugiu da presença do Senhor, não foi isso? Então, para levar uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo, não é fácil, meus irmãos. Daniel, quando chegou na frente do rei, que disse ali a sua mensagem de juízo ao rei, como diz o texto, ele parou, pensou, analisou, disse, puxa vida, essa mensagem é dura, é poderosa, dizer isso ao rei. Mas ele disse, respirou fundo e disse, né? Jonas aqui, o que foi que Jonas fez? Jonas fugiu da presença do Senhor, né? Mas o que aconteceu com Nínive, né? Nós sabemos a história. Os homens de Nínive creram em Deus. Jonas foi lá em Nínive, pregou lá em Nínive, e eles creram em Deus, né? Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, olha só, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Isso aqui mostra claramente que, enquanto uns não aceitam a repreensão, as advertências de Deus, tem outros que aceitam, não é verdade? Nós vimos aí, o rei Herodes não aceitou, o Félix não quis conversa com o juízo de Deus, mas tem outros que querem, não é verdade, irmãos? Aqui a história de Nínive é bastante clara, né? Em Nínive, Jonas não fez nenhum milagre. Isso é verdade. O que Jonas fez? Só fez pregar, andando pela cidade, meus irmãos, e falando, e gritando, e o povo reconheceu a mensagem de Jonas, né? Pela misericórdia de Deus, né? Mas não tem registro nenhum de milagre de Jonas lá. Mas toda a cidade se arrependeu dos seus pecados. Mas o que dizer daquelas que foram operados grandes milagres, meus irmãos? Ora, Jesus falou de algumas cidades que foram operados prodígios e milagres e aquelas cidades não se arrependeram. O que é que diz? Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios e milagres que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e com cinza, né? Isso era uma forma de humilhação, né? As pessoas que se arrependiam se humilhavam exteriormente, mostrando desta maneira aqui. Vejam só, milagres foram feitos em Tiro e Sidom, né? Aí de Corazim, aliás, em Corazim e Betsaida, e eles não tinham se arrependido, não é verdade? Enquanto que em Tiro e Sidom foi apenas a pregação, né? Mas muito que seriam arrependidos com saco e com cinza, né? Aí Jesus chega e diz, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por quê?
Porque essas cidades aqui foram mais abençoadas, além da pregação, teve prodígios e milagres, e elas não se arrependeram. Aí Jesus vai e arremata dizendo que haverá menos rigor em Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Um outro exemplo foi em Cafarnaum, né? Que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno, disse Jesus. Porque se em Sodoma, nós sabemos que Sodoma foi destruída, que se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje, né? Vejam só que coisa, meus irmãos. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma, foi destruída, foi, mas haverá menos rigor para ela no dia do juízo do que para ti. Então a gente percebe que aquelas cidades ou aquele povo, né, que foi mais abençoado, mais tiveram conhecimento da verdade, né, e abandonaram a verdade, enfrentará um juízo maior do que aqueles que não tiveram conhecimento da verdade, entendeu? Se eu tive conhecimento de uma verdade, fui grandemente abençoado por essa verdade, abandonei essa verdade, aquele que não conheceu a verdade vai morrer também, mas eu irei sofrer mais, né? É isso que Jesus está querendo dizer. No dia do juízo, haverá menos rigor para o de Sodoma do que para ti, né? Então, o juízo de Deus será maior para quem conheceu a mensagem de salvação e abandonou, ou para quem nunca conheceu. Olha só. Já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, a quem muito foi dado, muito lhe pedirá, né? Então, a luz, né? O julgamento de Deus é proporcional à luz que nós recebemos, né? Quanto mais luz, mais cobrança, né? É isso que Jesus quer mostrar e mostrou aqui. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá, né? Qual é a mensagem que deve ser pregada nos dias de hoje, meus irmãos? Muito conhecida entre nós. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então é uma mensagem de juízo que é sendo pregada hoje, mas acompanhada também de quê? De adoração, né? De um evangelho eterno. Não é só juízo, é juízo e salvação, né? O que aconteceu depois de 12 meses com Nabucodonosor? Então, foi isso que nós falamos agora há pouco, né? Ele, orgulhoso como ele é, ele diz, olha, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, né? E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, né, sobre ti. Até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, né? Essa foi o juízo que caiu sobre o orgulhoso rei Nabucodonosor, né? Um juízo rápido, né? Porque ele estava falando e quando aconteceu o juízo de Deus, né? Mas isso aconteceu com alguém mais, mas a rapidez desse juízo? Então, lembrado da história de Herodes? Esse Herodes aqui, lembrando, esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes lá de João Batista, meus irmãos. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, né? Ou seja, ele fez um sermão, né? Ele começou agora a falar, né? O Herodes. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, né? E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus e, comido de bichos, expirou. Então, isso aqui mostra um outro relato, né, de juízo de Deus sobre um homem de imediato, né? Ele falando, ele estava num sermão se mostrando ali como um glorioso, e o povo clamando, exclamando, né? É a voz de Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Ele simplesmente se deixou
se vangloriou daquelas palavras, o povo clamando a ele, batendo palmas a ele, e de repente caiu o juízo de Deus sobre ele. Você conhece mais alguém, meus irmãos, que sofreu esse juízo de Deus de imediato? Quem poderia dizer aí nos comentários aí, meus amados? Quem foi que sofreu um juízo de Deus de imediato, assim, mesmo falando ali, de repente caiu sobre ele um juízo, hein, meus irmãos? Vou dar uma dica aqui, quem todo mundo sabe, um Novo Testamento, olha só. Sabe por que eu destaquei isso aqui? Porque muitas vezes as pessoas olham para trás, não, mas o Deus do Antigo Testamento é mais vingativo, né? O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é como se fosse um outro Deus, né? E a gente sabe que não é, o mesmo Deus do Antigo Testamento é um Deus do Novo Testamento, não é verdade? E os juízos de Deus tiveram tanto no Antigo Testamento, como também teve no Novo Testamento, né? Não foi diferente no Novo Testamento, não. Agora a gente pode perguntar, mas por que o juízo de Deus não cai desta maneira, desta forma, hoje, tão claramente? Porque hoje a gente vê, meus irmãos, em muitos, infelizmente, em adorações, em muitas igrejas, é algo assim bem... está longe do que a palavra de Deus nos revela, né? Está muito longe. E a gente vê que o nome de Deus é blasfemado, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus vai julgar todas as coisas, e o dia do juízo dele vai chegar, né, meus irmãos? Mas quem mais sofreu o juízo de Deus de imediato, meus irmãos? Pensem aí, coloquem aí no comentário. Bem, o que aconteceu com Nabucodonosor depois do tempo designado por Deus? Ao fim daqueles dias, disse Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, né? E bendice, eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, Nabucodonosor reconheceu, né, o Altíssimo Deus como reino, um domínio sempre eterno e de reino de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, né? O que nós somos diante desse Deus? Não somos nada. Segundo a sua vontade, é ele quem opera com o exército do céu e os seus moradores e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga, que fazes, né? A minha versão 4:34, 35, diz o seguinte, olha só. Aliás, o verso 37, que ele diz, e pode humilhar aos que andam na soberba, né? O finalzinho do verso 37, né? Ele era orgulhoso, né? Muito orgulhoso, né? Mas foi preciso ele passar por todo esse juízo de Deus para ter um coração transformado e agora ele adorar ao Eterno. Meus irmãos, às vezes a salvação para uns demora mais a chegar do que para outros, né? Às vezes as pessoas aceitam a mensagem de Cristo com mais facilidade, outros passam ali anos, décadas para aceitar a mensagem. E outros ainda vêm pela dor, né? Passam às vezes até por um sofrimento para depois abrir os olhos e dizer, Senhor, né, eu me arrependo do que eu fiz, né? Então, tem as suas maneiras. Deus, o Espírito de Deus está trabalhando poderosamente, né? No coração daquele que é um coração mole e naquele coração duro, que Nabucodonosor tinha um coração duro, né? Mas Deus trabalhou com ele, trabalhou até que, diante de um grande juízo, ora, o apóstolo Paulo, ele perseguindo, foi preciso cair do cavalo, né? E não foi muito diferente aqui com relação a Nabucodonosor, né, meus irmãos? Agora, ele ainda disse no verso 37, né? Eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, eu faço uma pergunta, meus irmãos, qual é a diferença das palavras de Nabucodonosor para as outras anteriores? Você está lembrado que Nabucodonosor, em versos anteriores, no capítulo 2, né? No capítulo 1, né? Nem tanto, mas o 2, o capítulo 2, o capítulo 3, Nabucodonosor teve palavras de
louvor ao Deus eterno, né? Ao Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas qual é a diferença? Você consegue enxergar, meus irmãos, diferença nessas palavras finais de Nabucodonosor para as palavras que ele proferiu anteriormente? Se você conseguir ver alguma diferença e puder falar aí nos comentários, né, seria interessante. Mas olha só, eu destaquei aqui 2 pontos que para a gente ver aqui, conversar um pouco. Nabucodonosor sempre reconhecia o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lembrado? Quando ele chegava, ele baixava um decreto e disse, olha, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego, não era o Deus dele, né? Era o Deus dos jovens hebreus, né? Porque Nabucodonosor era um idólatra. Nabucodonosor tinha lá dezenas e dezenas de deuses, né, em Babilônia. Aliás, meus irmãos, aqui eu abro um parêntese, né? Dá uma paradinha aqui, eu abro um parêntese. Quando eu digo que a história de Babilônia, aqui de Daniel, é um retrato da Babilônia espiritual, isso é uma verdade. Então, tudo que aconteceu aqui no capítulo 1, que nós vimos lá, que era Daniel decidindo firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, aquela decisão firme. O que aconteceu no capítulo 2, né? No capítulo 3, a fornalha, que nós falamos aqui, tudo isso é um tipo do que acontecerá com a última geração. E da mesma forma, eu acredito, aqui é uma palavra minha, eu acredito que da mesma forma, assim como Nabucodonosor, um rei conhecido mundialmente, converteu-se ao Deus de Israel, eu acredito, meus irmãos, que da mesma forma acontecerá nos dias de hoje, ou nos dias finais da história, né? Com grandes homens, porque você imagina o seguinte, meus irmãos, eu digo grandes homens, eu digo conhecidos na sua religião, né? Por exemplo, imagina um quadro de um bispo de Roma, um papa, chegar ao ponto de reconhecer o Deus, a mensagem verdadeira do sábado, a mensagem verdadeira da volta de Cristo, reconhecer que todos aqueles ídolos que lá existem não servem de nada, né? São ídolos de madeira, e mostrar que existe um Deus, que Cristo é o nosso único mediador e o único salvador. Então, o testemunho que será, né? Então, da mesma forma como Deus alcançou Nabucodonosor, ele irá sim alcançar grandes homens, né? Grandes homens que hoje é conhecido até mesmo no meio evangélico, com mensagens talvez até diferentes, né? Até diferentes, não, diferentes, né? Do evangelho eterno, mas esses homens irão sim reconhecer publicamente, eu acredito nisso. E muitos olharão para eles e dizer, olha só, para quem está falando ali, né? Então, da mesma forma como aconteceu com Nabucodonosor, irá acontecer sim com grandes homens do evangelho, seja de qual igreja for, meus irmãos. Então, Nabucodonosor sempre chamava que era o Deus dos jovens hebreus, né? Não era o Deus dele, não, né? Mas no verso 34 e 37, isso muda, porque no verso 34, ele diz o seguinte, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei. Olha só. E o verso 37 diz, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, glorifico ao Rei do céu. Então, ele reconhece, né? Ele não é mais o Deus de Daniel, mas é o Deus dele, né? Um outro detalhe também, meus irmãos, é que ele não emite nenhum decreto, né? Enquanto que ele baixava decretos para adorarem, respeitarem o Deus de Daniel, ele aqui não. Ele apenas dá um testemunho dele, ele não baixa um decreto obrigando as pessoas a adorarem ao Deus dele, né? É o testemunho escrito. A nossa adoração não pode ser forçada, mas espontânea, né? Enquanto que a adoração dele, nos casos ali dos decretos, eram forçados, né? Mas aqui não.
ele não força ninguém, ele simplesmente dá o testemunho e diz, olha, eu me rendi ao Deus de Daniel, eu me rendi ao Altíssimo, né? Ao Criador de todas as coisas. O decreto, outro detalhezinho que a gente destaca aqui, que é que o decreto que foi emitido não foi de Nabucodonosor, meus irmãos, mas foi dos vigias, ou seja, foi de Deus, né? Esta é a sentença, é por decreto desse Daniel, dos vigias, né? E esta ordem por mandado dos santos, né? Está lá no verso 4:17, né? Então, não foi um decreto de Nabucodonosor, mas foi um decreto de Deus, né? Então, basta de decreto de Nabucodonosor obrigando as pessoas a adorarem. A adoração deve ser o quê? Espontânea, nada é forçado, meus amados. Então, concluindo, meus amados, Deus alcançou o rei Nabucodonosor com o seu juízo, né? E ele proclamou ao mundo o seu testemunho e ficou registrado na palavra de Deus. Ele desejou ao mundo paz e prosperidade. O juízo de Deus ao mundo é anunciado pelo Evangelho. Uns aceitam e outros rejeitam, né? É juízo e salvação, né? Nabucodonosor não baixou decreto para adorar a Deus, mas deu o seu testemunho forte e verdadeiro, meus irmãos. Então, é isso. Que Deus ele nos abençoe grandemente. E eu deixo aqui essa mensagem, esse último verso de Nabucodonosor, né? Então, a palavra de Deus mostra que pelas palavras dele, pelo testemunho dele, que ele verdadeiramente ele rendeu, né, louvor, graça e glórias ao Rei do Céu, né? Ele realmente ele se arrependeu de sua vida e reconheceu que Deus é soberano e pode humilhar aos que andam na soberba, né, meus amados? Que Deus nos abençoe grandemente, meus amados.